A cafeicultura e os primórdios da industrialização no Brasil. Olha só, uma introdução. Atividades que predominaram a economia nacional nos séculos 16, 17 e 18. Então você teve o ciclo do pau-brasil, da cana-de-açúcar, do ouro e da pecuária, de acordo aqui com esses autores, Furtado e Prado Júnior. Então, a dinâmica econômica foi estabelecida fora do país, sempre como essa ideia de exportar ali, né? No caso do Brasil, é para Portugal, depois, sempre quando o Brasil era colônia, nesse caso aqui, né? Sempre foi Brasil colônia aqui. A atividade econômica que se iniciou no século XVIII e prolongou até as 3 primeiras décadas do século XX, então o ciclo do café. Essa dinâmica foi estabelecida por políticas nacionais, particularmente no início do século XX, você teve ali aquela alternância, né, de São Paulo e Minas dentro do ciclo ali do café. Então, e claro, cada região do Brasil teve seu ciclo próprio. Na Amazônia, a gente teve o ciclo da borracha também no início do século XX, por exemplo. Mas, no geral, aqui está falando de ciclos nacionais. Então, o foco agora dessa aula é o ciclo do café, tá? Então, as fases da cafeicultura no Brasil até 1929. Então, foi introduzido no Pará, inclusive, né, lá no estado onde eu nasci, o café no Brasil em 1627. Testes foram realizados em diversas províncias. E aí foi implantado no Brasil em 1790, tá? 790. Beleza, então tiveram essas frases de evolução aqui, que são marcos. E aí vamos começar com o período de 1627 a 1810, que foi a adaptação da cultura. Nesse período não houve destaque da produção. Rio de Janeiro apresentou características edofoclimáticas propícias ao cultivo, pequenas áreas do cultivo situadas ao lado de lavouras de cana-de-açúcar e algodão, né? Ao lado de lavouras de cana-de-açúcar e algodão. Aquela questão de você fazer rodízio de plantações, mas de fato o que era forte era a cana-de-açúcar e o algodão. O café era meio secundário ali, tá? Já de 1611 a 1870 foi marcado ali pelo período da vinda da família real. Você teve a expansão da cafeicultura para o Vale da Paraíba. Então começou a ter um destaque de produção mundial. O cultivo ocupou áreas do Rio de Janeiro, zona da Mata de Minas, São Paulo e o Vale da Paraíba. Então, olha só, em 1904, a produção do Brasil era 250 sacas no ano, né? Em 1913, 2.500 e em 1918, 700 mil sacas. Vocês veem como um aumento exponencial aí, basicamente, da produção brasileira. De 1871 a 1896, a cafeicultura expandiu para o Planalto de São Paulo. Então, São Paulo passou a ser o centro dinâmico. Tiveram inovações tecnológicas e industriais, ampliação da malha ferroviária, mão de obra assalariada, você saiu do regime aqui de escravidão para ir para o regime assalariado. Isso traz mais produtividade no geral para os países. Tem um livro muito bom que narra isso. No caso, no contexto americano, mas fala do Brasil esse livro, que é Economia para Além do Estágio 1, do Thomas Sowell. Ele mostra por que tem um viés econômico você sair do regime de escravidão. Por que teve naquele contexto, tá? Por que era mais vantajoso você sair do regime de escravidão e ir para a mão de obra assalariada? Por exemplo, ele fala que lá nos Estados Unidos, em lavouras, tá? Os donos, eles tinham os escravos deles e tinham trabalhadores, chegou uma época que tinham trabalhadores assalariados. Esses trabalhadores assalariados eram irlandeses e os escravos eram descendentes de países africanos. E aí, para os trabalhos mais arriscados, eles preferiam colocar os irlandeses, os assalariados, para trabalhar. Por quê? O escravo, do ponto de vista econômico, ele seria um ativo ali para o produtor daquela época, né? É até ruim a gente falar isso pela questão ética, né, tratar o ser humano como um ativo, enfim, mas ainda bem que essa fase institucional passou de ser algo legalizado a escravidão, né? Isso era um absurdo. Aí, mas eles preferiam colocar os irlandeses para trabalhar nos serviços mais arriscados, porque se viesse a acontecer uma fatalidade, eles não iam perder um ativo. Então, por conta disso, e outras situações que o Thomas Sowell explica nesse livro, que foi se tornando cada vez mais economicamente viável você sair da mão de obra escrava. Né? Essa ideia de que o capitalismo escraviza não é verdade. De acordo ali com o Thomas Sowell, ele prova com bastante fato disso daí, tá?
Ah, tiveram condições, me dizendo, edafoclimáticas que permitiram maior desempenho da cultura do que nas demais províncias do Brasil. A expansão ocorreu devido ao alto preço do café, tá? Também teve isso, a oferta, né? Aqui estimulando a demanda. Mas nesse caso, era uma época que a demanda era maior do que a oferta, dizendo que está aqui. Assim, ao contrário, perdão. A expansão da oferta ocorreu devido à alta do preço do café, devido à procura, né? A demanda, ao contrário. Período de 1897 a 1929. Expansão acelerada e desordenada da cafeicultura. Então, houve um crescimento da produção no Brasil, controle da entrada do café nos portos para que o mesmo não existe, tá? Para que o mesmo não existe como pronome. Somente fosse vendido quando a oferta fosse menor do que a demanda. É porque, assim, essa é uma forma do produtor barganhar o preço. Porque se você sempre procura o equilíbrio do mercado, você tem um preço X. Mas se você consegue reduzir a oferta, você pode vender mais caro. Tem uma aula lá no meu canal do professor, não é nesse canal de questão, da playlist de economia, que eu explico o seguinte, que um avanço da tecnologia do agro pode ser ruim para os produtores, porque diminui os custos de produção e faz com que você aumente a oferta e, mantendo a demanda constante, a oferta vai encontrar o preço de demanda, vai encontrar a demanda num preço menor. Portanto, isso faz com que seja menos viável você ter a produção agrícola e isso causa, inclusive, o êxodo rural, que foi acontecendo nesse período da própria história do Brasil, né? Esferas públicas compravam o café excedente. E aqui a gente já tem em 1929 a crise, né, financeira global, isso influenciando aqui o Brasil. Outras expansões agropecuárias que aconteceram, então, o Estado começou a tentar incentivar o cultivo de outras espécies para evitar o monocultivo do café, né, para ficaria uma economia muito dependente ali do café e seria, do ponto de vista financeiro, algo arriscado para o Brasil. Por mais que tivesse a vantagem comparativa, também existe o aumento do custo marginal, então não dá para você ficar só com um produto. Isso foi uma tentativa do Estado intervir na economia, mas apesar disso, no geral, principalmente nesse período aqui, os produtores de café que tinham grande barganha política, e essa foi a situação do Brasil até 1929, quando aconteceu a crise financeira global.